Ele veio com esse manômetro, né? Veio com esse manômetro, o cabo extensão e um adaptador que veio com esse jogo, uma extensãozinha. Mas eu notei que a rosca de 14 milímetros, ela não tem 14, ela tem 13 milímetros de diâmetro. E ele estava forçando a rosca da vela no cabeçote e poderia quase ter me estragado a rosca. Ele vem com um anel de borracha, mas eu não consegui compressão. A compressão chegava até no máximo 150. Eu falei, bom, tem algum defeito do carro, mas os 4 cilindros com o mesmo defeito. Então eu resolvi fazer alguns testes e para saber se o manômetro funcionava, ok? Se ele tinha limitação. E no final das contas eu descobri o defeito. E eu vejo o pessoal medir compressão nos youtubers, e eu vejo que também a compressão não passa de 125, 130, 140. Então eu descobri a causa fazendo um teste de bancada. Então agora eu vou mostrar novamente a compressão, no caso do cilindro número 2, né? Estou fazendo um teste no cilindro 2, tirei as velas e estou colocando aleatoriamente no cilindro número 2, porque eu sei que os 4 cilindros estão iguais, porque eu fiz um teste de compressão relativo e os 4 estavam iguais. E quando eu vi que tinha 150, eu falei, mas estão os 4 com 150, se o próprio fabricante fala que vai até 220 a 240, então vamos lá. Eu vou dar partida no motor de arranque, né? Esse carro é um Agile 1.4 e ele tem uma tomadinha específica que eu posso abrir e dar partida apenas no motor de arranque, ok? Então vamos lá. Beleza? 250 libras. Então agora eu vou mostrar como que eu consigo esse resultado. Eu vou tirar aqui com a ferramenta e já continuo mostrando para vocês. Bom, pessoal, eu acabei fazendo uma montagem com um cilindro de oxigênio que tem pressão acima de 100 kg, né? E com um limitador de vazão. Eu simulei aqui para eu encaixar uma vela, né, ou o aparelho com rosca 14 milímetros simulando o cabeçote, para fazer um teste do manômetro, né, porque eu não sabia se o manômetro ia suportar a pressão acima de 150 kg, então eu não sabia se era o manômetro que não media direito, né, ou se o motor estava com defeito. Então eu fiz essa montagem desse manômetro e também através de uma vela usada, que eu tenho a rosca 14 milímetros, um anel de vedação, a sua respectiva mangueira e o engate rápido. Então eu vou mostrar para vocês o comportamento do anel de vedação, que estava limitando a medida de pressão no motor e eu achava que o motor estava com defeito. Então eu vou roscar aqui nesse encaixe, né? Como a gente faz no motor, né? Então eu quero pegar aqui a chave, só um minutinho. Já apertei bem, né? E agora eu vou engatar aqui o meu manômetro. Ok. Então agora nós vamos conseguir. Eu vou abrir o ar, né, do oxigênio, vou abrir o oxigênio e a gente vai ver abrir a pressão vagarosamente. Ok. Já até estourou. Ele já abriu a borrachinha aqui, ó. A borracha já abriu, a pressão
Não chegou nem 50 quilos. Esse é o problema que ocorre com o anel de borracha. Ele não suporta subir a pressão. Vou desatarrachar e vou instalar o outro. Pronto, já engatei aqui o outro manômetro, né? Então dá para você perceber que aquele anel adicional de alumínio, ele segura o anel e não deixa ele se expandir. Então agora vamos abrir aqui o oxigênio. A pressão lá está esvaziando, né? E aqui eu consigo então subir a pressão e fazer o teste sem que o anel escape. Eu vou esvaziar porque senão ele vai me arrebentar o ponteiro, que ainda tem ar aqui dentro. Ó. Então com o acréscimo do anel eu consigo segurar a borracha para que ela não escape e não deixe vazar o ar. E esse era o problema que eu vejo o pessoal fazer medida na internet e não passa de uma quantidade muito pequena de pressão no motor. Eu falei, não é possível, né? O manual do carro fala para esses motores 1.4 aí com 12, taxa de compressão de 12.4 para 1. Tinha que dar uma compressão próximo de 200 libras, né? Ok? Eu vou então agora fazer o seguinte. Eu arrumei já um anel e vou colocar e vou instalar aqui nessa vela. Então é um anel com um diâmetro interno de 19 milímetros e vou fazer a instalação do anel, depois eu volto a fazer o teste. Pronto, já coloquei o anel de vedação aqui no instrumento, né? Pus o anel de alumínio, ajustei, então ele ficou bem, o anel de alumínio fica segurando o anel de borracha e não deixa ele estourar. Então agora nós vamos abrir aqui o oxigênio, né? Vamos abrir o oxigênio e acompanhar aqui a evolução. Então veja que o anel de borracha fica fechadinho, né? Não deixa ele abrir e a vedação permanece. Assim você consegue fazer medida de compressão de motor, até de motor diesel sem problema. Está limitado às características dos cabos aqui, né? Claro. Mas eu consigo medir a compressão de forma correta. Infelizmente os fabricantes de manômetros com medidor de pressão vêm com aquela anel de borracha achando que aquilo veda. Aquilo não veda nada. O antigo sistema, esse antigo sistema ainda em princípio seria o mais confiável, porque ele veda ali, mas você tem que fazer uma força e a posição do buraco da vela muitas vezes não permite que você faça isso. Então não é qualquer motor que você consegue fazer o uso dessa ferramenta. Então esses prolongadores aqui, né? Mas precisa ser colocado um anel que segure o o-ring para que você consiga fazer a medida de compressão real do motor, quer dizer, a compressão máxima que o motor suporta, sem a perda pelo escape de ar do anel de borracha. Beleza? Então tá aqui, ó. O anel fica dentro do aro de alumínio e conforme você parafusa no cabeçote, ele não deixa expandir o anel e perder a vedação. Beleza? É isso aí. Então, continuando, eu retirei aqui o instrumento e o prolongador que eu estou usando, em substituição ao que veio com o kit que não presta, eu comprei essa é a extensão da Kitest. Então essa extensão ela tem as roscas de boa qualidade
E ele vem com esse anel de vedação. Só que esse anel, ele, quando a pressão chega a 150 libras, ela estoura. Só que na partida do motor você não escuta ela estourar. E começa a perder pressão por aí. Essa extensão, ela tem a válvula na cabeça, né? Tem a valvulinha aqui. Então eu estou medindo a pressão exatamente lá na câmara de combustão. Essa é a vantagem dessa extensão. A válvula já está diretamente aqui. Esse instrumento que veio com a válvula de retenção aqui dentro. Então ela tem toda essa extensão para preencher. E cada vez que o pistão sobe e desce, ele esvazia e volta a pressurizar. Então ele não consegue dar pressão suficiente. Essa extensão, ela é boa por causa disso. A válvula já está aqui dentro. E eu retirei a válvula que vinha aqui dentro. Claro, tem que retirar, porque senão existe uma perda aqui. Tem uma perda de 15 libras para a pressão vencer a valvulinha para poder o medidor medir. Então essa medida que eu vi aqui com 250, na verdade ele chegou a 265 na entrada da válvula, que ela venceu a válvula, uns 15 libras, e o restante é o que o instrumento mediu, 250 libras. Então o que acontece? Qual é a diferença aqui? Por que eu consegui medir a compressão corretamente? Porque eu coloquei aqui um anel de alumínio. Eu coloquei um anel de alumínio que fica parcialmente prendendo na bucha. Então, quando eu aparafuso no local da vela, esse anel de borracha fica preso dentro dessa capa de alumínio. Então o ar não escapa, quer dizer, ele segura o anel, não deixa ele abrir e o ar escapar. É por isso que eu consegui essa alta compressão. É isso que eu descobri na bancada, pressurizando com o compressor, e quando chegava em 150 libras, ela abria, empurrava a borracha e escapava o ar. Então não adianta apertar muito, não. A borracha tem que ficar presa dentro desse anel. É por isso que eu consigo medir a pressão correta do cilindro do motor. Beleza? Essa foi a dica. Coloquei um anel de alumínio, dando proteção ao anel de borracha para ele não expandir quando está com excesso de pressão ou com muita pressão. Beleza? Um abraço.